Bom dia, professores. Tudo bom com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem nesse retorno aí, uma semana de descanso, né? Que ajuda bastante, apesar que poderia ser mais, mas só essa semaninha aí já deu para vocês descansarem, desblogar um pouquinho, né? E voltar um pouquinho mais animado. Hoje eu quero falar para vocês que eu vou estar passando para vocês a pauta, socializando, né, a pauta de formação, de recuperação e aprofundamento que foi transmitida na sexta-feira da semana passada. Aí o que que eu fiz? Fiz um recorte do que nos interessa, da parte que nos cabe dentro da língua inglesa, porque tem muita coisa ali que é a estrutura, que são a base, né, português e matemática. E agora eles estão nos envolvendo mais um pouquinho, porque nós já éramos envolvidos dentro da recuperação, mas nós não tínhamos um olhar específico orientador, e dessa vez nós estamos tendo. Então, eu fiz esse recorte e vou trazer para vocês a parte que nos cabe. Tudo bem? Então, hoje eu não vou trazer um texto para vocês, fazer uma leitura, mas eu desejo tudo de bom para vocês, desejo que vocês continuem com essa esperança, com essa fé, com esse otimismo, que logo tudo isso vai passar e nós vamos respirar aliviados, porque grandes coisas nós temos passado no decorrer desse ano, mas tem nos guardado, tem nos sustentado até aqui. Então, que a gente continue nessa nossa força, que nós estamos mais próximo do fim do que se nós resolvermos parar e retroceder. Então, que nós continuamos a nossa trajetória, a nossa caminhada. Então, hoje, que nós tenhamos um bom momento de estudo, de reflexão, apesar que vocês já começaram, né, desde as 7 horas da manhã, com orientação já pela escola, agora a orientação pela DE, e depois nós vamos lá com orientação pela EFAP. Então, a manhã está bem cheia com formação. Então, tragam papel, caneta, caderno, tudo para vocês anotarem, para não ficar perdido nas informações e também não achar que é tudo diferente, tudo novidade. Não é novidade, eu já falo desde já, não é novidade. São coisas que nós já devemos ter o hábito de fazer. Algumas escolas já tinha prática, já fazia, né? E outras nem tanto, mas todos nós, professores, português, inglês, matemática, ciência, arte, educação física, todos nós estamos envolvidos na recuperação. Só que agora nós estamos com um olhar e eles vão nos formar. E hoje eu vou trazer para vocês como que foi traçado esse perfil de recuperação em tempo de isolamento social. Então, não se desespere, passo a passo nós vamos entendendo, não entendeu tudo hoje, vem mais informação na outra semana, a gente vai agregando e aí a gente vai nos comunicando, tá bom? O importante é fazer, cada um fazendo dentro do seu melhor, dentro do que lhe cabe, tá bom, professor? A gente vai conversando no decorrer. Peço que todos vocês que me solicitaram para que vocês abrissem novamente a lista de presença. Os formulários foram abertos, os anteriores, então entram lá. Quem não respondeu ainda a chamada em relação aos outros ATPC anteriores, se você assistiu o ATPC, você responde. Se você não assistiu o ATPC, não responde. Simples assim, tá? E o formulário de da lista de presença de hoje também já está lá na sala. Então, a lista de presença de vocês está lá na sala do Google Classroom, lá no formulário, né, do ATPC, com a data de hoje. Então, vocês vão lá, preenche e já encaminha, tá bom? Vou deixar os formulários abertos,
porém, na medida do possível, que o sistema me solicitar a lista de presença, eu vou buscar a lista de presença, vou anexar e vou enviar. Tá? Então, não é porque ela vai ficar aberta que você pode fazer a qualquer hora, a qualquer momento. Quem já está atrasado já vai fazendo a atualização nas suas listas de presença. Agora, quem está em dia, faz a de hoje, está tudo tranquilo, tudo certo e resolvido. Tá bom, professores? Então, vamos lá para a nossa formação do dia de hoje? Plano de recuperação e aprofundamento. Agenda da formação, 2/9, apresentação do programa, apresentação da estrutura das formações, avaliação e encadeamento entre materiais e formação, orientações para recuperação e aprofundamento nos demais componentes curriculares. Essa é a pauta da nossa reunião. Recuperação e aprofundamento. Foco nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares para garantir desenvolvimento das aprendizagens mais importante para os estudantes avançarem em seu percurso educacional, no ciclo contínuo de 2020 a 2021. Então, temos que estar bem atento, porque a nossa recuperação, ela começa agora e vai se estender até o ano que vem. Processo de melhoria do programa de recuperação e aprofundamento. Política construída a partir de aprendizados da política de recuperação e aprofundamento de 2019. Escuta de supervisores e PCNPs e mapeamento das práticas de professores de 2020. Aqui nós temos o plano de retomada, programa de recuperação e aprofundamento. Aqui no meio nós temos a recuperação de aprofundamento da aprendizagem, currículo, foco em habilidades, recursos didáticos, materiais impressos e digitais, avaliação diagnóstica e formativa, formação focadas nos usos dos materiais e avaliação, acompanhamento para não deixar ninguém para trás, tecnologia, Centro de Mídia continua apoiando a aprendizagem. Currículo. Por que priorizar? Aprender aquilo que é essencial para que o aluno consiga seguir sua trajetória para a série seguinte. Evidências internacionais indicam que ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para cobrir o currículo em anos acadêmicos mais curtos. Então, é típico esse que nós estamos vivendo. Pesquisas indicam que ensinar os mesmos conteúdos em menos tempo, sem que haja as devidas condições, tende a ter um impacto negativo sobre a aprendizagem. E nós sabemos que nós estamos ensinando o conteúdo em menos tempo e muitas das vezes não estamos tendo condições adequadas para que a formação chegue. E isso pode ter um impacto negativo. Por isso, professores, a necessidade da recuperação contínua. Não adianta a gente se espernear, a gente ficar nervoso, a gente se desgastar com esse lado negativo. Nós vamos trabalhar o terceiro bimestre e nós vamos trabalhar os bimestres anteriores, que eles vão elencar quais são as habilidades. Então, nós vamos voltar lá no Centro de Mídia, vamos assistir às aulas de reprises que eles vão estar passando, e nós vamos encadear nossas aulas a partir dali, como nós vamos fazer, tá? E ali, se você viu a aula e vai pegar uma outra sequência, se a habilidade for a mesma, ótimo, continua, não necessariamente puxando pelo mesmo tema, tá bom? O importante é você atingir a habilidade, tá bom? O bom seria se nós conseguíssemos achar uma sequência que tivesse o mesmo tema sendo abordado, seria excelente.
Mas, no atual momento, se nós não temos, desde que nós trabalhamos com a habilidade, a gente segue o fluxo. O importante é nós fazermos a recuperação contínua, que é essa recuperação com aprofundamento. Currículo, selecionar o que o aluno deve aprender ainda em 2020, em cada componente curricular para avançar para o ano série seguinte. O que já foi trabalhado e precisa ser recuperado. O que ainda não foi trabalhado e precisa ser desenvolvido. Indicação de como trabalhar essas habilidades com os materiais no centro de mídias e aulas presenciais. Então, aqui o que ele traz para nós? Que nós vamos trabalhar o bimestre vigente e nós vamos trabalhar as habilidades que eles vão apontar que nós precisamos recuperar os nossos alunos. Os materiais que vão nos dar apoio, sequências didáticas de atividades adicionais de língua portuguesa e matemática, focado nas habilidades essenciais de todos os anos e série, que nós sabemos que é o Aprender Sempre, que é o material impresso, que já vem com todas as sequências de português e matemática atrelada com as habilidades socioemocionais. Então, já está prontinho, né? E para nós, o que nós temos? Materiais regulares e complementares para todos os componentes curriculares. Quais são os materiais? PNLD, São Paulo Faz Escola e plataformas digitais. Avaliação diagnóstica, demais componentes curriculares. Então, nós vamos ter um documento orientador para apoiar professores na elaboração de diagnóstico de aprendizagem. Formação para preparar professores para realizar diagnóstico e utilizá-lo para apoiar seus estudantes de acordo com suas necessidades. Então, o que nós temos aqui? Um documento orientador que virá para nós ainda, nós não temos, só sabemos que vamos receber, na elaboração do diagnóstico de aprendizagem. E aí nós vamos ter formação também para o professor realizar esse diagnóstico e utilizar para apoiar os estudantes nas necessidades que são necessárias. Formações para os professores dos demais componentes curriculares, a partir da priorização com recortes de materiais regulares, de acordo com a partir de priorização com recortes do material regular. Aqui eu trago para vocês duas tabelas de ATPC, a da semana A e da semana B. A semana A é essa semana que nós estamos, e vocês já iniciaram hoje, 7 horas da manhã, com 2 ATPC pela escola, dando continuidade, 2 ATPCs aqui pela DI comigo, e depois todos nós vamos lá para a EFAP, onde eles vão dar continuidade nesse ATPC, certo? Semana que vem, nós temos a semana B, 7 horas da manhã, vocês terão 3 ATPC pela escola, e depois vocês terão das 9h15 às 10h45 pela EFAP, e depois português e matemática, das 10h45 às 12h15 pela escola Recuperação, certo? Assim está dividido o nosso planejamento de ATPC. Distribuição das ATPCs entre FAP, DE e escola. Então, na semana B, 7 horas da manhã, nós temos 3 ATPCs, das 9h15 até as 12h15, recuperação e aprofundamento com os professores de ciência, arte, educação física, inglês e ciências da natureza. Formações para articulação com socioemocional.
pautas de ATPC para professores dos demais componentes curriculares a partir do projeto de vida. Então, nós vamos estar trabalhando nos nossos ATPCs as habilidades essenciais, articulado com as habilidades socioemocionais. Para isso, vocês precisam ter com vocês o projeto de vida dos alunos da sala que vocês ministram aula, porque nós temos que saber o projeto de vida para que vocês desenvolvam a sequência de aula articulando com o projeto de vida do aluno. Lembra quando eu coloquei para vocês, lá no ATPC passado, na parte da motivação, que o aluno é desinteressado, o aluno não quer saber da disciplina, mas, de repente, há um despertamento no aluno, há um interesse no aluno, ele descobre ali que aquela aula realmente é um projeto de vida, é um projeto que está levando ele para cima, o professor está acreditando, mostrando que ele é capaz, e o tema da aula é interessante para ele, para a vida dele, tem sentido. Isso nós precisamos saber quais são os projetos de vida da sala, conhecer a nossa sala. Então, se o professor coordenador ainda não entregou para vocês o projeto de vida dos alunos da sala, então, por favor, vocês solicitem, porque nós vamos precisar particular a nossa sequência de atividades. Socioemocionais, articulação com material impresso. Então, aqui já está pronto dentro do material de português e matemática. Trabalhar intencionalmente 11 competências socioemocionais de forma articulada com as cognitivas, nas sequências didáticas de atividade. Abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação criativa, resiliência emocional, autoconfiança, tolerância ao estresse, tolerância à frustração, engajamento com os outros, entusiasmo, amabilidade. O que eu acho mais difícil nesse momento é a autogestão, é mostrar para esses alunos o dever da responsabilidade com o estudo, a organização no material, que eles devem ser determinados, que eles devem ser persistentes e que eles devem ter foco, que nós vamos terminar esse ano bem. E que eles não podem ficar parados esperando toda essa situação passar para nós voltarmos a estudar. Mesmo que for a conta-gota, aos pouquinhos, nós temos que estar estudando. A tecnologia, ela vai permanecer para viabilizar o ensino híbrido, centro de mídia e ensino remoto mediado por tecnologia. Então, o centro de mídia seguirão com a programação oferecida ao longo do período, sem aulas presenciais, e os dados patrocinados pela SEDUC continuará oferecendo conteúdo com internet móvel gratuita para todos os alunos e professores. Como ficou a estrutura das formações? Frente do programa, nós temos o currículo, nós vamos ter a formação dos professores, nós vamos ter avaliação, nós vamos ter recursos didáticos, acompanhamento e a tecnologia aí, todos esses nos apoiando. Trabalho pedagógico integrado. Para promover o desenvolvimento das habilidades essenciais, os materiais, formações e avaliações estão integradas. Então, esse trabalho pedagógico integrado, ele promove o desenvolvimento desses quatro conceitos: habilidades essenciais, dos materiais, das formações e das avaliações. Não seria nem conceito, seria pontos, né? Ele promove o quê? Esse trabalho pedagógico integrado. Ele está integrado com as habilidades essenciais, ele está integrado com os materiais, ele está integrado com as formações, ele está integrado com as avaliações. Essa é a frente do trabalho
da recuperação. E aqui nós temos coerência, formação, avaliação e materiais. Então, nós temos o currículo no centro, que é o que dá toda a diretriz e o norte, formação, metodologias ativas e o uso pedagógico das avaliações. Metodologias ativas é todo esse ensino voltado para as tecnologias, para o ensino híbrido, que é a sala de aula invertida. Primeiro, o aluno tem que ir lá na sala, verificar o material, olhar, estudar, fazer a leitura, para quando chegar na sala de aula, ele já perguntar, ele já está inteirado do qual será o assunto. E a avaliação para aferir a aprendizagem. Aferindo a aprendizagem, a partir da avaliação, nós temos um material para apoiar os avanços na aprendizagem e na produção da sequência das nossas aulas. Programa de recuperação e aprofundamento, matriz de habilidades essenciais. Aqui nós temos vários esquemas, então eu trago para vocês como que está estruturado o currículo paulista e o currículo oficial do ensino médio. Matriz de habilidades essenciais, ela se divide em língua portuguesa e matemática e demais componentes curriculares. Descendo, nós temos sequência de atividades, mais recorte de São Paulo faz escola. Nas demais componentes curriculares, nós temos PNLD, Sociedade e Natureza e São Paulo faz escola. Vocês podem observar que não aparece sequência de atividades nos demais componentes curriculares. Vamos ver o que eles vão nos apresentar. Aulas presenciais e o centro de mídia tem para ambos os componentes, língua portuguesa e matemática, e para os demais componentes curriculares. Continuando ainda com as habilidades essenciais, qual o objetivo dessa habilidade geral, da habilidade essencial? O objetivo geral é apoiar o desenvolvimento de aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes no ano corrente. Objetivos específicos das habilidades essenciais é analisar e identificar as habilidades essenciais do currículo, priorizar as habilidades essenciais para fortalecer o aprendizagem dos estudantes, apoiar a recuperação e aprofundamento das aprendizagens essenciais. Como foi o processo de construção da matriz das habilidades essenciais? Como foi a construção? Claro, primeiramente sabemos que veio com o resultado do SARESP 2019. Depois, nós temos a prova diagnóstica de entrada de 2020. Daí saiu a construção da matriz de habilidades essencial. 2. Categoria de análise. Habilidades essenciais. O que o aluno deve aprender para seguir a trajetória para o próximo ano série? Habilidades essenciais do ano corrente e do ano anterior, que são necessárias para o desenvolvimento do estudante. Então, eles precisam estar sempre observando a anterior para colocar a habilidade daquele ano série. O que é matriz de habilidade essencial? Trata-se de um recorte do currículo paulista, do ensino fundamental e do currículo oficial ensino médio, das habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. As habilidades são apenas do ano série escolar em curso. As habilidades são apenas do ano série escolar em curso? Não. Consideramos, na elaboração da matriz de habilidades essenciais, para determinado ano, tanto as habilidades essenciais do ano, quanto outras de anos série anteriores, que são pré-requisitos e necessárias para o estudante avançar em seu percurso essencial, o seu percurso
educacional. Então, essa elaboração da matriz, da matriz de habilidade essencial, ela é para determinada ao ano, tanto as habilidades essenciais do ano, quanto as dos anteriores, como já foi falado, elas são pré-requisitos para que a gente dá o avanço na habilidade atual. Por que priorizar as habilidades essenciais do currículo? Com a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico foi modificado e, mais do que nunca, tornou-se importante priorizarmos as aprendizagens essenciais para os nossos estudantes continuarem sua trajetória com sucesso. Por isso que devemos priorizar as habilidades essenciais do currículo. Como as atividades presenciais foram suspensas, temos que pegar a que é a base, que não pode deixar de ser ministrada para dar continuidade para o ano seguinte. A matriz de habilidades essenciais servirá para quê? Ela orienta a produção do material didático de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa e matemática, e a sugestão de seleção feita pela SEDUC de trecho dos materiais regulares vai orientar as avaliações diagnóstica, intermediária e de processo produzida pela SEDUC e orientará a frente de formação, dando coesão e coerência para as ações. Então, quando eles dão esse projeto, esse formato, né, de recuperação e aprofundamento, então exatamente ele explica aqui nesse item 4, que é a base, que é língua portuguesa e matemática. São sugestão feita pela SEDUC de trechos de materiais regulares que vai orientar as avaliações diagnósticas, as intermediárias e a de processos produzida pela SEDUC, e orientará a frente de formação, dando coerência para as ações que eles vão nos apresentando, vão sugerindo que nós façamos. E aqui nós temos o escopo sequência. O que vem ser esse escopo sequência? Esse escopo sequência é a sequência didática. O que é a sequência didática? Ah, Gilmar, vem falar de sequência didática agora para nós, numa altura dessa? Sim, sempre é bom falar da sequência didática, porque muitos professores acham que a sequência didática são as aulas, e não é a aula. A sequência didática é uma coisa bem maior. É como quando as pessoas não entendiam o que era competência e habilidade, achava que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, e nada era nada com nada. E a competência, nós sabemos hoje, mais do que nunca, que é o conjunto das habilidades, né? Para você ter a competência de escrever muito bem, tem que ter um conjunto de habilidades desenvolvida ali, interiorizada, para que você tenha competência para redigir um texto no futuro, um texto no passado. Então, tem várias habilidades ali interligadas. E a sequência didática, ela traz para nós uma proporção muito maior do que uma sequência de aula. As sequências de aulas, elas estão ligadas, sim, né, interiorizadas, elas estão dentro da sequência didática, mas sequência didática, ela é maior do que as aulas. As aulas são sequências de aulas, de atividades, que estão enxertadas dentro da sequência didática. A sequência didática, ela auxilia na distribuição planejada da matriz, que no caso, a sequência de aula, ela não vai fazer isso, já está pronta, posta pela sequência didática, nós só vamos desenvolver a aula. A sequência didática, ela permite analisar a progressão das habilidades, a evolução, garante alinhamento entre uma aula e outra, entre a sequência das atividades diferentes de anos e séries, ela facilita o processo de leitura crítica e avaliação de qualidade. Tudo isso está enxertado na sequência didática, aonde nós vamos desenvolver as nossas aulas.
E aqui eu trago para vocês a sequência de atividade com aula de 4 tempos. Como assim, Gilmar, aula de 4 tempos? Como nós estamos trabalhando com uma recuperação, eu não iria colocar 2 aulas apenas para você recuperar uma habilidade. Que uma habilidade tem muitos fatores que agregam nelas e muitas das vezes 4 aulas ainda não será suficiente. Mas eu deixei 4 aulas para nós fazermos essa recuperação dessa habilidade que eu vou apresentar para vocês. Aqui eles trazem uma estrutura que nós temos que ter no caderno, no caso, sequência de aula. Então, nos anos iniciais é o que vamos aprender, desenvolvimento e intervenções, o que aprendemos hoje. Que nós aprendemos hoje. Anos finais e ensino médio, iniciando, desenvolvendo e finalizando. E qual a finalidade desses conceitos? Então, no iniciando, a finalidade é conversa inicial com nossos alunos, levantamentos de conhecimentos prévio, contextualização, apresentação do objeto da aula. Desenvolvendo, orientações para o desenvolvimento das atividades, estratégia para a organização dos tempos e dos espaços, intervenções pedagógicas. Finalizando, seria a sistematização do que você passou para os alunos, do conteúdo aprendido naquela aula. Eu já disse que a nossa sequência está em 4 aulas, então nós não vamos terminar a sequência no mesmo dia que nós vamos começar a desenvolver essa aula. Então, eu peço que o professor sistematiza, ele feche a aula, o que os alunos aprenderam, verificar o objetivo da aula, se ele foi alcançado, e já deixar um ponto de atenção, de encadeamento para a próxima aula. Sempre fazer isso. Entrelaçamento entre sequências materiais regulares. Os diferentes materiais estão articulados ao currículo e, em conjunto, irão contribuir para a garantia das aprendizagens essenciais. Para mostrar essa articulação entre as sequências didáticas de atividade aos materiais regulares, a seguir poderão observar exemplo do entrelaçamento entre as sequências didáticas de atividades com os materiais regulares. Gilmar, o que é esse entrelaçamento? Só um nome que parece ser difícil, complicado, mas o entrelaçamento é bem facinho de nós entendermos. Componentes curriculares, além de língua portuguesa e matemática. Aqui nós temos o quê? Documento orientador com sugestões, trabalhar com habilidades essenciais de primeiro e segundo bimestre, a partir de aulas já gravadas anteriormente, para serem desenvolvidas conforme diagnóstico da aprendizagem. Novas aulas ao vivo no Centro de Mídias, habilidades essenciais para recuperar, metodologias diferenciadas, atividade mais prática e que permitam o aprofundamento, retomadas de habilidades anteriores à medida que se avança nas habilidades nas aulas do Centro de Mídias e na presencial, que nós não podemos esquecer que toda aula que nós preparamos, seja para o Meet, seja no Meet, seja no Google Classroom, seja no Zoom, ou pelo YouTube, que os professores gravam, nós temos que atentar os nossos alunos que não têm nenhuma dessas ferramentas, mas eles têm condições de ir lá na escola buscar. Não estou falando daqueles que não têm condições de ir lá na escola buscar. Estou falando daqueles alunos que têm condições de ir lá na escola, o dia que a escola está aberta, para pegar essa atividade. Como vocês combinaram com a escola, como vocês combinaram com a gestão da escola,
que os alunos vão retirar esse material, e aí quando eles vão entregar, como que vocês estão fazendo isso? Então, não podemos também deixar de pensar numa forma de atingir esses alunos e do aprendizado chegar até neles. Aqui eu trago para você o código alfanumérico. O primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental. O primeiro par de número indica o ano que a habilidade se refere. O segundo par de letras indica o componente curricular. E o segundo par de números indica a posição da habilidade. Conhecendo as sequências de atividades. Então, nós temos português e matemática, material adicional para recuperação e aprofundamento, aprender sempre, para todos os anos de série articulado à utilização do material regular. E para os demais componentes, nós vamos ter o documento orientador, com indicação de habilidades essenciais ser priorizados em cada componente curricular. Então, aqui eles falam de habilidades essenciais serem priorizadas, eles não falam de sequências de aula. Então, eu acredito que isso aí vai sobrar para nós prepararmos, mas vamos aguardar e esperar aí o material vir. Acredito que até a semana que vem já vou estar com elas em mãos. Componentes curriculares além de língua portuguesa e matemática. Trabalhar com habilidades essenciais de recuperação e aprofundamento. Como? Com o documento orientador, com indicações das habilidades. Aulas do Centro de Mídia, alinhada à matriz de habilidade. Aqui eu trago para vocês habilidades essenciais de suporte do 8º ano. Gilmar, o que você está inventando? O que é essa habilidade de suporte? Professores, quando nós estamos trabalhando com habilidade essencial, habilidade daquele ano, daquela série com os alunos, eles já passaram para outros degrauzinhos. Se vocês lembram, se vocês estudaram lá o Saresp, quando ele vinha lá com aqueles moldes daquelas habilidades que elas iam passando e aumentando ali, até elas saírem, aqui não é diferente. Os alunos, para chegar no 8º ano, eles passaram por outras habilidades, que vão dar suporte até chegar na habilidade essencial. Então, o eixo dessas habilidades aqui é o eixo da escrita. Então, no 8º ano, o aluno vai ter que escrever um texto apontando sonhos, projeto para o futuro, pessoal, da família, da comunidade ou do planeta. E ele pode escrever em qualquer gênero. E mesma coisa é na habilidade de suporte. No 6º ano, o aluno vai escrever um texto sobre si mesmo, sobre sua família, seus amigos, gosto, preferência e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar. No 7º ano, também é a escrita, só que aí ele vai trabalhar com fatos, acontecimentos e personalidade do passado. Então, aqui a gente tem o past, o present e o future. Nós temos 3 tempos verbais para nós trabalharmos e desenvolvermos com os nossos alunos. Então, até ele falar do futuro, ele já passou pelo presente, já passou pelo passado, e agora ele está lá no futuro para redigir um texto. Então, essas habilidades das séries anteriores são as habilidades de suporte, que elas estão entrelaçadas para chegar até a habilidade essencial. E que nós sabemos que o nosso currículo, ele é espiral, ele vai e ele vem. Então, nós estamos no caminho certo aqui. Aqui eu trago a habilidade de suporte no entrelaçamento, que é o 6º e o 7º ano, o objeto do conhecimento, que é a produção de texto em formato diverso, com mediação do professor, o aluno não vai conseguir escrever sozinho,
E o formato pode ser história em quadrinho, fotonovela, agenda, blog, biografias, verbete, o que o aluno quiser. Não importa o gênero, importa que o aluno escreva dentro daquela habilidade que está sendo solicitada. Relação com material regular. A relação com o material regular está contemplada no São Paulo Faz Escola, no caderno do 8º ano, no volume 1. A habilidade essencial é do 8º ano, 11. Objeto do conhecimento também é uma produção de escrita. E relação do material está lá no São Paulo Faz Escola, 8º ano, volume 1. Aqui eu trago para vocês atividade inicial. Um exemplo de atividade de inglês para recuperação de aprofundamento. Então, nós temos que ter esses 3 passos que eu já falei lá atrás, quando eu coloquei anos iniciais, quando eu coloquei fundamental e médio, e depois a terceira parte, que era a finalidade de cada um desses. A ativação inicial é o levantamento prévio, é a elaboração de pergunta, é a contextualização da aula, e você também tem que falar nessa ativação inicial o objetivo da sua aula. Você não vai falar para o aluno que ele vai ter que aprender a desenvolver a habilidade tal. Não. Você vai falar, o objetivo da sua aula é que o aluno escreva um texto pensando no seu projeto de vida no estudo fora do país. Pronto. Esse é o objetivo da nossa aula. Claro que nós, professores, sabemos que para ele escrever, a habilidade tem que estar no futuro, que é o will. Desenvolvimento. Como essa aula será desenvolvida no Meet, no Zoom, no Google Classroom, pelo YouTube, via e-mail, pelo WhatsApp, como o professor vai desenvolver? Qual é o espaço de organização que ele está pensando? Como que ele vai fazer as intervenções pedagógicas? Porque não é só mandar a atividade, o professor precisa dar devolutivo, o professor precisa fazer as intervenções pedagógicas necessárias. Finalizando é a sistematização. Até onde foi a sua aula? Você tem que chamar a atenção do aluno. O que nós aprendemos hoje? Tal. Nós conseguimos chegar até o final da aula com o nosso objetivo? Nós produzimos um texto? Não, professora. Então, aí vocês vão falar para eles. Então, a próxima aula, nós vamos terminar de corrigir os exercícios e já vamos na construção do nosso texto. Tudo bem? Assim é você fechando a sua aula. Muitas das vezes, o professor fala, nossa, até parece que nós não sabemos fazer isso. Ah, eu estou cansada de ver isso. Tudo bem, professor, se você já faz isso com toda a perfeição, já segue todos esses passos, ótimo, continue assim. Agora, muitos professores precisam sim ser revisitado, precisa se atentar se o seu plano de aula realmente estão seguindo esses passos, se eu estou fazendo nesse formato, ou como eu estou fazendo, eu preciso ajustar algumas coisas no meu plano. Estudar nunca é demais, sempre é bem-vindo. E nós temos que ter empatia, nós temos que ser um pouquinho mais tolerante com todas as formações que são dadas, porque nós não somos o detentor da sabedoria e que sabemos tudo, que nós já estamos pronto, formado e acabado. Não, nós somos seres inacabados, sempre em constante transformação e aprendizado. Então, eu não vejo isso como fazer a mesma coisa, saber já tudo isso, está falando, eu já sei. Tá falando, você já sabe, seus alunos avançaram? Seus alunos conseguiram atingir o objetivo da aula? Seus alunos redigem mesmo já um texto com o verbo no futuro? Ele consegue redigir um texto no tempo presente, contando da rotina dele? Então, sempre nós temos que estar retomando, sempre a gente tem que estar estudando novamente. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de paciência. Se você está entendendo tudo, se você já faz tudo isso certinho, perfeito,
dentro desses moldes que está sendo traçado pela SEDUC, ótimo, parabéns. Mas se você não sabe, professor, não tem problema nenhum. Se você está fazendo e tem alguma deficiência em algum desses pontos, nós vamos ajustar. Esse é o momento da gente estudar, esse é o momento de nós ajustarmos. Mas a gente não pode ficar criticando e apontando, porque cada professor tem o seu momento de aprendizado, e não são todos os professores que estão com o mesmo tempo de professor no estado, na rede particular. Então, cada um tem o seu tempo de aprendizado, cada um tem o seu tempo enquanto professor. Então, vamos ter um pouquinho mais de empatia, né, durante todo esse processo. E eu também acredito que não são todos os professores de inglês que já trabalhava com a recuperação nesses moldes que a secretaria trouxe para nós multiplicar para vocês, tá bom? Então, eu trago aqui, ó, a sequência didática, que eu já disse que ela é um todo, é toda uma estrutura que vai nos apoiar e nos ajudar a desenvolver uma sequência de aula. E aqui do outro lado, eu trago o formato da sequência de aula, como ela tem que ser desenvolvida. Então, a gente sabe que precisamos da atividade inicial, não podemos começar uma aula sem fazer a ativação inicial, que é o levantamento do conhecimento prévio, que é a contextualização, e falar para o aluno o objetivo da aula, não chegar lá dando a aula sem o aluno saber o que ele vai aprender hoje, né? E o desenvolvimento é toda a contextualização, é uma leitura inicial com os alunos, seja ela verbal ou não verbal, é a gente explorar o vocabulário, a resolução dos exercícios junto com os alunos, a gente fazer o feedback, fazer o retorno com a correção, e nós temos que finalizar, né, o que aprendeu naquela aula. Será que todos fazem essa finalização? Ou terminou a aula, terminou? Não, nós temos que fechar com o aluno o que nós aprendemos hoje. E nós temos que deixar já como um ponto de atenção qual vai ser a continuidade da nossa próxima aula. Aqui eu trago a sequência didática nossa, que eu preparei para vocês. Essa sequência didática, professores, é uma modelização, não é uma sequência didática que estava pronta da secretaria. Dentro de todo o estudo que nós fizemos, dentro de todo o material que foi apresentado, eu vi a necessidade de apresentar para vocês uma sequência didática para que fosse ao encontro de tudo que nós tínhamos falado. Pelo que eu vi de estudo, pelo que eu apresentei para vocês, eu não vejo que a secretaria vá mandar sequências didáticas prontas para nós, professores de inglês. Mas eu acredito que as habilidades, como ela foi colocada no documento, as habilidades essenciais para a recuperação de cada ano série, isso sim nós vamos ter. Então, eu peguei uma habilidade que eu já mostrei para vocês, que foi a do 8º ano. Eu não sei se essa habilidade é uma habilidade que eles vão trazer para vocês, porque eles vão trazer a partir da onde? A partir de escuta, de PCNP, a partir de escuta de supervisores, a partir de escuta de professores de 2020, a partir de prova de entrada. Então, eu não sei qual vai ser a habilidade. Então, eu trouxe essa habilidade como um exemplo para a gente desenvolver uma sequência. E aí, se essa habilidade aparecer e vocês quiserem usar essa sequência didática, ótimo, pode usar. Mas se não quiser, tem outra sequência didática, é melhor, é mais adequada para o seu público, ótimo, usa então essa sequência didática também. Então, aqui eu falo para vocês, mostra a primeira foto e pergunta, what can you see? What are they doing? What do you think there are? Então, essas perguntas nós vamos fazer para os nossos alunos,
e vamos aceitar todas as perguntas erradas, perguntas certas, as respostas erradas, as respostas certas que eles vão nos dar. Ótimo, se eles vão nos dar essas respostas, fica tranquilo, nós vamos aceitar, porque é o pré-requisito deles, é conhecimento deles. Depois nós vamos mostrar a outra foto e perguntar se eles estão no sul da África ou se eles estão na Arábia Saudita, certo? E aí a gente pergunta, aponta para a palavra study abroad, se eles conhecem, o que significa, e aí nós vamos estimulando os nossos alunos, isso é coisa que vocês já sabem, né? E que nós precisamos para dar o nosso pontapé inicial na aula. Aqui eu mostro para vocês as fotos que eu estava falando. O que eu mostro para vocês, as fotos que eu estava falando, essas as imagens, que a partir dessas imagens nós vamos puxando dos alunos fontes de informações. Agora eu saio dali da ativação e venho para o desenvolvimento. If you were going to study abroad, or you would prefer to live on campus or off campus? Então, nós temos essa pergunta, se o aluno fosse estudar fora, onde ele preferia morar, no campus ou fora do campus? E aí, a professora vai explicar o que é o campus, o que é fora do campus, o que vem ser a terminologia, essa palavra campus, voltado para dentro do contexto escolar, educacional. E aí tem outras perguntas que a professora vai fazendo, porque os alunos vão fazer uma leitura de um texto. Mas antes deles iniciar essa leitura, a professora vai fazer perguntas guiadas que irão auxiliar o aluno no processo de entrada do texto. Então, todas essas perguntas aqui, ó, está direcionada para a teacher fazer para os alunos. E aí eles vão fazendo a leitura e vão conseguindo se encontrar e entender todo o contexto. Aí eu mostro a foto ainda do desenvolvimento, os alunos na universidade e aqui as casas dos alunos, quem vive no campus e quem não vive no campus da faculdade. Próximo passo do desenvolvimento, eu apresento para vocês dois links, um link de resposta e um link de atividade. Vocês podem colocar a atividade já com autocorreção, com as respostas, e vocês podem corrigir também, dar um retorno juntamente com os alunos. Aí depende de cada organização da aula e de cada professor. A atividade, aqui, elas são duas atividades que está ali na 1, mas quando vocês clicam, são duas atividades. Uma atividade para mostrar toda a estrutura para você escrever um texto no futuro, e toda a parte de vocabulário, e também dos prós e dos contras, vantagens e desvantagens de morar no campus. Só que eu ainda vejo assim, ó, como você vai conseguir desenvolver um texto no futuro, no tempo futuro? Claro, os alunos vão reconhecer as estruturas do futuro, mas também existem as estruturas de suporte, que são base, que são os pronomes, que são os tempos verbais, que são o acréscimo de S, ES, são o acréscimo de ED, são os verbos regulares e irregulares. Tudo isso tem que ser trazido nesse momento para os nossos alunos, porque essas são as habilidades que estão entrelaçadas, são as habilidades de suporte que vão sustentar para que a habilidade essencial, ela realmente aconteça de fato na vida do aluno. Então, eu sugiro que vocês acrescentem mais exercício sobre esse tipo de vocabulário, retomando esses dois tipos de tempos verbais. E, claro, numa conversa com eles, né, nós vamos apontando aqui, ó, quais as estruturas que eles encontraram do tempo futuro. I need, I may have,
I may have to, I may need, I have to, I won't have to. E aí a professora vai explorando e conversando com eles. Então, por isso que eu disse que 2 aulas seria impossível. É muita coisa para aprender em pouco tempo. É como se fosse despejado sobre o aluno. E a gente sabe que assim a gente não aprende, a gente passa por ela, faz de conta que aprendemos. É bem complexo. Nós, professores, entendemos perfeitamente. Eles precisam de um tempo para digerir tudo isso. E não pode ser dado tudo isso de uma vez. E lá na sequência mostra apenas 2 aulas para eles aprenderem a escrever um texto no futuro. Eu acho assim desumano para a clientela que nós temos. Então, nós temos que pisar no freio e caminhar de acordo com a nossa clientela. Aqui tem o desenvolvimento, que quando eu chego já com a proposta para os nossos alunos, para eles resolverem já fazerem a sua escolha. E nesse texto eles vão colocar as vantagens e as desvantagens de morar dentro ou fora do campus, usando toda a estrutura que foi aprendida, usando todo o vocabulário e, claro, com a ajuda da professora, ele vai construindo o seu texto e ainda vai colocar por que que ele prefere morar dentro do campus ou então porque ele prefere morar fora do campus. E aqui eu trago a orientação para que eles façam o texto, que eles escrevam um texto, que eles vão decidir qual será a sua preferência e vai escrever uma lista de vantagem e desvantagem sobre o que, sobre como eles escolheram essa opção de ficar no campus ou sair do campus. Aí eu venho finalizando o que você aprendeu hoje, vocabulário, estrutura, escrever sobre vantagens e desvantagem, fazer, né, um texto baseando em suas vantagens e desvantagens sobre 2 possibilidades. Só que aqui eu finalizo fazendo essas perguntas e encerro a minha aula. Você, professor, muitas das vezes vai parar aqui, ó, na primeira parte do vocabulário e na lista de vantagem e desvantagem. Talvez não consiga nem fazer a correção em 2 aulas com os seus alunos. Então, aqui eu tenho que parar e já perguntar para eles o que nós aprendemos. Aprendemos o vocabulário, aprendemos a vantagem e as desvantagens, e aí nós vamos corrigir na próxima aula, porque ainda não deu tempo da teacher corrigir tudo agora, porque a teacher ainda precisa fazer uma retomada de mais 2 pontos, que no caso vocês falam que é sobre a rotina e sobre o passado. Então, na próxima aula, olha a minha deixa já que eu faço para os alunos, nós vamos escrever o texto. Então, é muita informação para os alunos, então nós temos que ir devagar para realmente acontecer esse aprendizado. Aqui eu trago a referência de quando essa aula do 8º ano foi para o centro de mídia, tá? Porque lá nós trabalhamos com a fonte de água, a porcentagem de água potável no nosso país, o gasto que a agricultura traz, que é imenso, para, para manter, né, a agricultura, a parte ali da alimentação, quanto que um boi consome de água para você manter, né, essa parte de alimentação também. Então, tudo isso vem de conscientização. Aí depois vem lá quanto você gasta de água, quanto que o sistema
Então, existe lá no caderno essa parte que os alunos vão preparando, sim, toda essa parte de recorte, de rascunho, de complete, do que eles entenderam que o professor falou, e é a produção ali da habilidade número 11. Então, eu trouxe para vocês uma aula do Centro de Mídia, aí tem lá no caderno, no oitavo ano, volume 1, da página 156 até a 161, e a sequência didática que está no caderno da nova escola. Aqui o meu muito obrigado para vocês. Aqui o meu muito obrigado. Do estudo de hoje, do que nós vimos, do que nós aprendemos. Eu sei que tem bastante informação, muitas das vezes são coisas corriqueiras, mas nós passamos despercebido e talvez não estamos fazendo, né? Então vamos tentar fazer dentro desses moldes para que a aprendizagem realmente aconteça. Vamos pedir um auxílio, vamos tentar fazer uma sequência junto. Quem fez a sequência da habilidade, compartilha lá na sala do Google Classroom, para que nós possamos, para que o professor possa pegar, interagir. Tem professor que tem mais habilidade, né, para já organizar essas sequências de aula. Então, posta lá, que assim vai ser muito material, e aí um ajuda o outro, um fez de uma série, outro pega da outra série, outro fez da outra, e nós vamos ter uma diversidade de sequências de aulas voltada para o nosso projeto de recuperação. É nesse formato que nós vamos nos ajudando um ao outro, nós vamos colaborando com o outro, para que não fique tão pesado, tão cansativo. Tá? Eu posso também ver junto com vocês alguma habilidade, combinar com vocês, a habilidade de tal série eu vou fazer, eu posto lá na sala, do Google Classroom, e vocês pegam, se vocês quiserem, como sugestão, vamos nos ajudando para que não sobrecarregue ninguém. Tá? E aí, em cima da sequência que for colocada, se você pegar, adequa para você, se aquela ali não ficou dentro da essência, mas quando ela já é apresentada, fica mais fácil para você organizar dentro do seu perfil, do perfil do seu aluno. Tá bom, professores? Então, espero ter ajudado, espero ter esclarecido, tá? Para vocês entender um pouquinho mais do que é a sequência de aula, do que é a sequência didática, para nós envolvermos o projeto de vida dos alunos, que nós possamos fazer uma boa recuperação e dar continuidade dos nossos conteúdos. Eu sei que nós temos tempo para dar conta do conteúdo do bimestre, mas muitas das vezes não é possível, porque nós temos sempre que estar nos dando um passo para trás, para não deixar o nosso aluno para trás. Tá bom, professores? Então, um beijo, uma ótima formação, uma continuidade de formação. Vamos dar continuidade agora lá pela IFAP. Uma boa semana aí para vocês, de muito aprendizado, e a gente volta aí falando da recuperação no próximo ATPC. Até logo.